E, bom, primeiro eu queria agradecer quem ficou aqui até o final. Quem está aqui assistindo com a gente, eu sei que tem uma galera, muito bom. E a gente vai passar aqui, assim como foi dito no início, né, da reunião, que a gente ia fazer um documento, né, uma moção, sobre os temas que a gente discutiu aqui hoje com os vários atores da ASMA. Né? Então, a gente estava com o Maurício. Maurício, muito obrigado novamente pela cobertura. O Maurício é o jornalista da CDD, que nessa rede que a gente tem, e isso é uma coisa que eu queria falar como um depoimento meu, trabalhar no terceiro setor é uma outra vida. A gente conhece como funciona e como essa rede toda trabalha, e é muito lindo. É muito lindo. E a gente vê que, de fato, junto a gente é melhor. É melhor. E que as pessoas fiquem à vontade, porque esse documento que a gente vai colocar aqui é o documento norteador, que são os pontos norteadores do que a gente vai escrever na carta. Tá? Então, eu queria a participação de todo mundo que está aqui, a participação do pessoal que estiver online. Inclusive, foi passado um formulário de autorização de compartilhamento de e-mail, tá? Que aqui a gente vai formar uma grande rede. Então, tudo que a gente for discutindo daqui para frente, todo mundo que autorizou no e-mail vai receber e vai fazer parte. Tá? Então, você da internet que ainda não autorizou, tem um formulário Google que está sendo rodado no chat, vocês assinem para poder receber as informações daqui dessa reunião, tá bom? Então, vamos projetar? Que assim fica mais fácil para todo mundo ler, para o meu pescoço não quebrar. Se você quiser também. Então, da primeira mesa, só para a gente relembrar, que foi a mesa da assistência ao paciente na atenção primária. Tá? Então, o que o Maurício conseguiu pegar dali, e aí quem estava participando desde o início, se lembrar de mais alguma coisa, ou discordar, ou esse é o momento para a gente conversar aqui junto, tá? Então, o primeiro desafio que foi listado, retrocessos causados pelo deslocamento de equipes durante a pandemia. Dificuldade de captação precoce de pacientes. Pacientes, muitas vezes, não são tratados como crônicos. Repetição de ciclo de corticoide, atendimento sem visão de profilaxia, de prevenção. Poucos dados existentes para projetar ações e estratégia. Por exemplo, taxa de absenteísmo escolar causada por asma. Uma outra palavra que eu lembro que ficou forte, que o Vinícius trouxe, era uma atenção primária fortalecida. Né? Eu acho que isso eu gostei bastante. A gente precisa de uma atenção primária fortalecida. Notificação compulsória. Isso é importante. A notificação compulsória do paciente. Gabi, você vai anotando? Para que você mais? consiga determinar, conseguir avaliar quanto a gente tem de gente. Da transição. Tá. Digitando lá, não? O que você não, acho que... Ótimo, tá. É só para... Mas, de qualquer forma, o documento final vai passar para todo mundo, e aí, né, quem lembrar e tiver mais coisas, até porque quando a gente vai para casa também, né, aí vai depurando tudo, vai pensando, de repente surgem mais coisas também, tá? Ele colocou aqui também o que fazer, então, para esses desafios. ênfase no atendimento multidisciplinar, fortalecimento da atenção básica para que o paciente deposite credibilidade nesse atendimento sem recorrer ao pronto-socorro, mais destaque a asma na formação de profissionais e combater falhas na comunicação da cronicidade, comparação com linguagem já conhecida do paciente, tratamento constante com hipertensão ou diabetes. Eu acho que nas outras mesas também vão vir algumas coisas de atenção primária, porque sempre cai, né? Foi isso que a gente discutiu, né? Não adianta querer chegar no paciente de asma grave se o antes não tiver organizado, né? Tudo se perde. Deixa eu complementar. Eu vi, ele falou que tinha muitos CIDs, né, para identificar.
A Yara, né? Eu acho que isso é importante, porque ele não consegue chegar, porque tem tantos que você não consegue saber qual que é o melhor, né? Então ele fica tem esse paciente todo espalhado, né? Tá. A questão do CID, eu achei bem interessante. Acho que é um desafio esse também. Eu tenho uma opinião pessoal que... Eu não sei, tá? Não, mas foi bem lembrado do CID. O problema do CID, na verdade, e pensando na... Está aberto, tá? Que isso aqui é uma opinião minha. O CID, ele tem vários outros CIDs, mas são os sobrenomes da asma. Eu acho que o grande problema é a asma aparecer mesmo, né? Porque grande parte dos pacientes, eles ficam com um CID de dispneia, que é falta de ar, CID de tosse, exatamente, tosse esclarecer, e não fica com o CID de asma propriamente dito, né? Bronquites gerais, exato. J45 com qualquer uma que vier depois. É o 45 com o que vem. O que se foi discutido uma vez, num grupo de asma grave mesmo, era que a asma grave talvez tivesse que ter um CID de asma grave que não tem, né? Então, esse é um outro ponto, né? Que talvez isso facilitaria. Então, em vez de ser J ponto alguma coisa que é da asma em geral, asma grave poderia ter um J ponto asma grave, né? Que, alguma coisa assim que não tem hoje. Porque a gente consegue mapear, né? Fazer os dados, conseguiria que fazer. falou que é difícil ter dados, né? Então, uma coisa para a gente discutir também. Boa. Alguém lembra de mais alguma coisa que... Foi aqui, na mesa 1, que a gente falou de cuidado compartilhado. Cuidado compartilhado. Foi isso. Do matriciamento, sim, do cuidado colaborativo, sim. Cuidado colaborativo, Isso, exato, de fazer a capacitação mesmo, Isso. né? Da atenção primária. Mária. Acho que é importante lembrar, quando a gente fala de criança, que a gente sempre está falando de adultos, que é de crianças. Sim. Lembrar de falta escolar e vacina, que foi bem lembrado. Por quê? Quando você está ali conferindo a carteira de vacina e que você vê que está faltando, a pergunta é sempre, por que faltou? Porque, infelizmente, o colega que está acompanhando a criança é assim, está em crise de asma, não pode vacinar. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. Então, coitado do asmático, ele não tem vacina nenhuma. Então, muitas vezes acontece isso. Então, prestar atenção na falta e nas vacinas, porque isso é uma maneira de correr por trás e tentar saber o que está acontecendo com essas crianças. Porque isso já funciona bem, né? Funciona bem. A Porque parte o de asmático vacina. normalmente chega com a vacina atrasada. Perfeito. Tá? Perfeito. Mas os pequenos, vocês têm que falar dos pequenos, porque os pequenos nós não tem... Tá? Porque os pequenos são super importantes, muito, diga-se de passagem. Alguém lembra de mais alguma coisa do que nós discutimos, do que precisava? Mas, de novo, tá, gente? Fica aberto aqui para, quando vocês lembrarem, também mandar. Podemos ir para a mesa 2? Ângela, oi. teve um ponto que vocês trouxeram, que era em relação ao encaminhamento pós-atendimento na emergência, né? Então, que eles Isto. já saíssem da emergência com uma consulta Verdade. pré-agendada. Então, Perfeito. acho que é bem importante. Com a prescrição já. Isso, com a prescrição, e- de preferência até com medicamento, se fosse Perfeito. possível. Que é o que Exatamente. a gente trabalha com o pessoal da UPA. Isso. Foi até dito que é igual acontece Que é o que acontece com o hipertenso já hoje e o diabético. Perfeito. Mais alguma coisa? Tá vendo? Por isso que junto a gente já é melhor? A minha memória é péssima. Bom, mesa 2, foi a jornada do paciente com asma grave. Então, foi a mesa dos pacientes e a associação de pacientes. Desafio. Longa jornada até o diagnóstico correto. Aqui está andando, né? Tá. Oi? Posso voltar na primeira mesa? Claro, claro. Eu quero encalhar o... Não, imagina, Chung, a gente está com tempo. Vamos conversar. Foi colocado alguma coisa sobre o abuso do corticoide oral na mesa 1 Não, também? é importante. Talvez Não, nessa acho que- moção mostrar a união das sociedades e etc. Isso, que já... Aí contrários à gente venda pode- sem prescrição. Pode citar até a PL, né, que está tramitando já, né? Acho que isso é importante. Inclusive, para a indústria, se a gente conseguir isso, que o medicamento saísse já, de fato, com volume menor. Porque a criança vai embora para casa e compra. O vidro vai servir para o resto da família e para mais outras oportunidades. Então, se a gente tiver uma apresentação com volume menor, a gente vai ter a solução desse problema.
Tá. Né? Eu não sei nem quanto que vem de comprimido para adulto, que eu nunca prescrevi para adulto. Então já está menos mal do que para a gente. Né? Tá. Então, de novo, se tem pacientes nos assistindo, lembra que eu sempre falo, não é para ficar usando o corticoide só porque sobrou na caixinha. Né? Não é para ficar repetindo porque deu certo. Não é assim. Não é xarope para... exato, xaropinho. Não é xaropinho. Cuidado com isso, né? Ah, eu estou tomando um xaropinho para tosse. Lembra? Né? A gente já conversou. Bem lembrado, Chong. Porque eu acho que tem que ser mesmo controlado. Necessidade de acompanhamento até identificar a asma como grave. Situações de solidão e abandono ocasionada pela doença na família. Acho que esse foi um dado, acho que o Maurício pegou, mas era o do paciente de doença rara, né? Isso acontece bastante. E talvez na família é a não compreensão, né, que o paciente tem, que asma é frescura. Quando a Michele me falou, eu falei, Michele, há 3 anos atrás a gente fez uma live, um movimento da Fundação que era asma não é frescura. Né, porque os pacientes sofrem muito disso, acham que é frescura. E que o paciente que está inventando porque não quer fazer as coisas. Custos indiretos, absenteísmo, também dos cuidadores. Né? A gente precisa... grupo que tem cuidador, a gente fala, o cuidador também precisa ser cuidado. Quem cuida precisa ser cuidado. Né? Então, acho que isso também é legal. E aí, o que fazer, então? Educação sobre a doença, que não se limite ao paciente, mas aos familiares e pessoas do entorno que convivem com a doença. Tratamento e consequência na rotina. Inclusão de psicólogos na equipe multidisciplinar, e aqui, na verdade, são vários outros profissionais, né, da equipe multidisciplinar. Garantir não apenas o diagnóstico precoce, mas a manutenção do tratamento após a identificação do problema, que foi aquilo que a gente tinha colocado, né? O paciente vai, aí ele passa no centro, recebe, depois ele fica solto, né, na jornada dele ali. Raíssa, cadê a Raíssa? Está aí ainda? Lembra de mais alguma coisa que a gente discutiu e que você lembra aí dentro das necessidades da associação, dos pacientes? Eu acho que é isso. Tudo isso que a gente já falou, já falando de tanta coisa, né? Uhum. Mas eu acho que a maior necessidade mesmo é melhorar a educação dos pacientes, dos profissionais, a questão do centro de atendimento, ou seja, ele ambulatório, o que for, né? E tentar fazer isso sempre em parceria. A gente cada vez mais trazer discussões como essas para tentar fazer isso em rede, que eu acho que está funcionando, né? Tem mudado isso nos últimos anos aí, com o surgimento de todas as associações que têm trabalhado, né, em volta disso. Mas eu acho que é isso. Joia. E uma coisa que a gente não discutiu, mas acho que é uma atividade paralela e que a Zuleide trouxe ontem, um depoimento aí, se você quiser colocar, educação em escola também. A gente precisa. A Abraf, né, a Stephanie está ali atrás, tem um projeto lindo dentro do Asma Land, que é para a gente trabalhar também, e a Fundação está dando esse apoio. Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que escola é um lugar onde a gente tem que ensinar sobre asma. Né, professor, pais, crianças, tem que ter. As crianças sofrem bullying, as crianças não conseguem fazer o tratamento delas corretamente, a escola não aceita, né, então acho que vai além. Então, os pequenos, a gente precisa cobrir essa parte de escola também. Bom, tudo é educação, né, tudo é informação. Acho que isso. Ângela, acho que uma coisa que poderia colocar os professores deveriam saber quem são os alunos. Sim, perfeito. Uhum. Mais específico que isso. Na lista, lá o nome do fulano e ele tem asma. Né? Senão fica difícil para o professor entender, por exemplo, a dificuldade daquela criança que está lá. Então, acho que seria mais específico isso, nesse sentido de o professor tem que saber que ele tem asma para não dizer, por que você está indo, está falando? A Abraf tem um trabalho muito legal, que eles fazem a educação com os pais, com os professores, porque a gente tem que começar antes, para a criança não sofrer
preconceito por estar diferenciado Exato, ali. exatamente. Né? Então, acho que tem que ter isso direitinho mesmo. E aí, no conselho de escola, conselho de pais, aquela coisa toda para fazer essa discussão. A Abra tem um trabalho desse, um projeto, que é o PAPAR, que é de orientação nas escolas. Né? Então, a gente leva a informação na escola para os professores, para capacitar esses professores e para eles entenderem. Mas o que a Ângela falou, eu contei para alguns já. Anteontem, uma paciente minha de 6 anos, que é asmática, ela entrou em crise e ela estava fazendo prova. E a professora, ela pediu para poder usar o remédio e a professora disse que não podia. Porque não podia, porque ela estava fazendo isso para poder sair. E ela, tia, eu preciso sair, porque eu estou com falta de ar. Espera a sua prova, respira fundo e você faz. Só que ela é muito esperta. O que ela fez? Ela falou, tia, eu tossi muito e fiz xixi. Você deixa eu ir lá trocar a calcinha? Falou, posso. Ela levou a mochila e usou o remédio sozinha. Então, aí ela me procurou para que eu fizesse uma carta para a escola para dizer que, quando ela está assim, ela precisa usar o remédio. E se você visse a cara de sofrimento dela falando, ela dizia, eles não me acreditam. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso e levar esse tipo de informação para a escola. É claro que você imagina o que eu não escrevi para essa escola, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer isso. Precisamos. Porque isso é uma escola particular em São Paulo. Você imagina em outros lugares como é que a gente tem. Sim. Né? Não, eu fiquei chocada. Eu não pude participar desse horário de manhã, que eu tinha uma outra reunião, Ângela, mas era isso mesmo que eu ia falar também, educando os educadores. Né? E outro ponto que eu vi no absenteísmo dos cuidadores, eu colocaria, além de absenteísmo, qualidade de vida. Tá. Que a gente tem diversos estudos mostrando que a qualidade de vida dos pais e cuidadores também vai lá embaixo. Bem, né? Sim, perfeito. E aí, então, o que fazer é educação... Oi, desculpa. Pode ir. Não, acho que é importante, sim, identificar os alunos, os pacientes, mas tomar cuidado nessa identificação para ele não ganhar um rótulo. Porque aí ele pode ficar assim, esse é o asmático, esse é o diabético. E aí isso também causa bullying na criança. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Já tem, na verdade, né? A ideia de trazer é isso mesmo, né? Eu acho que tem inclusive, a Astra está com uma campanha, né, de não deixar miar as suas coisas, né? Então, a gente trazendo as pessoas que são públicas, né? O Xuxa, que é um atleta olímpico, mostrando que é isso, né? Você pode ser asmático, mas você pode ser o que você quiser, né? Para realmente não nichar isso, não criar um rótulo. O rótulo. Oi, gente. Só queria pontuar rapidinho, retomando sobre as Malend. Meu nome é Stephanie, eu sou gerente de projetos da Abraf. A gente está trabalhando nas escolas, né, principalmente públicas, com um aplicativo que tem mini joguinhos, e aí que eles abordam de forma bastante lúdica, mais educativa, o uso dos dispositivos inalatórios, né, a necessidade de se falar de asma dentro das escolas, e aí vem realmente a questão do estigma. Né, do bullying, né? A gente está fazendo a aplicação desse aplicativo, desse app, em oficinas escolares. Né? Então, vai lá um educador, vai lá o pneumo, falar sobre a asma, e aí o que é interessante de ver, né, na prática, é que os alunos percebem que eles próprios não estavam discutindo sobre asma, mas deveriam estar discutindo. Né? O amiguinho, o coleguinha tem asma, mas com o aplicativo, com o joguinho, fica tudo muito lúdico. Então, não fica... Quebra o estigma de, ele é asmático, ele não vai conseguir fazer a aula de educação física com a gente. Né? Não, pelo contrário, o aplicativo ali, a oficina escolar, o pneumo, vai orientar que ele respeite os limites dele, mas que faça a prática esportiva, né, com os colegas. Né? E uma outra questão também é que os educadores acabam descobrindo quem tem asma dentro da sala de aula, então vão ter um olhar diferente, até inclusive no caso de a criança exacerbar, para que não ocorra mais isso, né, que aconteceu, como a doutora Zuleide colocou, de que o educador impede que aquela criança tenha faça o automanejo, né, tenha o tratamento. Né? E aí o educador vai ter um folheto, né, orientativo sobre o que é a asma. A criança vai levar para casa um folheto também orientativo sobre o que é a asma. Então,
a criança que não tem asma, mas se identifica ali com aqueles sintomas, vai perguntar para os pais, nossa, eu estou sentindo falta de ar. Na própria oficina, a gente já vê isso acontecer. A criança perceber que ela está não conseguindo fazer as atividades na educação física, por exemplo, como os coleguinhas dela estão fazendo, e pedir, então, que haja uma atenção ali para ela, né? E o pai que tem, os pais, os cuidadores daquela criança que já é diagnosticada, também vão ter um outro olhar sobre o tratamento dela, né? Porque aquilo também está sendo discutido na comunidade escolar. Então, só queria levantar esse ponto, como que é importante mesmo a gente trabalhar em rede, né? Com o Papar, com a Fundação Proar, com as BAG também. Vou passar. Obrigada, gente. Muito bom. Um dos sonhos que eu tenho, e eu estou correndo atrás, é conseguir que, de repente, o Maurício de Souza faça um personagenzinho com asma, né? Porque aí seria muito legal, que fica já no ambiente deles, né? É difícil, né? Não, mas eu não desisto. É. Tem de dermatite atópica, né? Eu sei que ele tem de Duchenne, tem o... Não, mas aí a gente vai trabalhar como terceiro setor, é outra coisa. Agora a gente tem outro apelo. Doutora, essa questão de levar essa educação nas escolas, nós tivemos alguns impasses quando a gente tentou fazer essas palestras. Como resposta, a gente ouviu que tudo que precisa, que leve de informação, precisa ser autorizado antes pelas secretarias de educação, né, e tudo mais. E aí a dificuldade também primeiro de acessar, de levar esse projeto, enfim. Então, acho que, claro, se a gente conseguir parcerias para isso, né? A Abra já faz isso há algum tempo, e se a gente conseguir fazer isso em rede, porque é o que a gente tenta. Lá nas BAG, a gente tem um informativo, né, um informativo com um formulário que o paciente pode baixar do site e levar para mostrar na secretaria, que é o que eu precisei fazer, inclusive, para minha filha, que já passou por essa situação de tentar usar o medicamento e não conseguiu. Numa educação física, ela começou a ter uma asma ali por conta do exercício, e a professora não autorizou fazer, porque precisa estar lá com a receita médica, com a prescrição médica. E, mesmo assim, quando eu fiz a matrícula, eu levei a prescrição médica, mas a professora não estava orientada que a Giovana estava autorizada a fazer. E aí, quando ela chegou em casa, mãe, eu já passei muito mal na educação física, a professora não me deixou fazer a medicação. E aí, isso é um relato muito comum entre as mães, né? Que vocês fazem, tem algum documento que eu possa levar? Me ajuda, me passa um formulário, alguma coisa para eu levar na escola para dizer, porque só a receita não basta. Assim, eles querem, as mães procuram um jeito de mostrar dentro da escola o que é a asma, né? Porque a importância dos professores terem esse olhar um pouco mais sensível para a criança, entender quando que a criança pode estar começando uma crise de asma, por que ela precisa fazer a medicação. Então, a gente colocou algumas informações lá no folhetinho, e aí as mães super utilizam quando vai fazer matrícula, ou quando vão conversar na escola, falar, meu filho tem asma, eu tenho esse papel aqui que explica um pouco mais sobre, tal. Isso tem ajudado, né? Mas não é só isso, né? Então, novo, né? tem a gente dá de cara aí com a burocracia. Sim. Bom, ficou aqui como o que fazer. Educação sobre a doença, que não se limite ao paciente. Inclusão, garantir não apenas o diagnóstico precoce, mas a manutenção do tratamento. Acho que era isso, né? Só para a gente acompanhar. Olha ali o que está sendo. O que está? Agora já vai ser a mesa 3, né? Eu estava só finalizando a mesa de paciente, que a gente tinha retomado. A mesa 3, que foi essa última agora, que a gente conversou sobre a jornada já do paciente com asma grave. Foi essa última mesa que a gente discutiu aqui com todo mundo. Então, foi. Falta de previsibilidade para o paciente dos passos após o atendimento primário. Foi o que a Santuza trouxe, né? Eu achei interessante ela falar que o olhar não é que é uma jornada, né? É um itinerário. Então, acho que isso é uma coisa que a gente, né, tem que falar a língua para as pessoas entenderem, né? Vagas limitadas e longa espera por agendamentos.
necessidade de deslocamento para atendimento em centros de referência, custos envolvidos nos imunobiológicos, critérios diferentes entre SUS e ANS, disputa entre estados e municípios em torno da distribuição de medicamento, burocratizando o processo. Eu tinha anotado mais um ponto. Isso. Que não sei se foi o doutor Rafael que falou, na prática é difícil classificar os pacientes entre leve, moderada e grave, que isso, né, para saber quantas exacerbações, internações, porque isso também norteia o caminho que o paciente tem que fazer. Isso, eu acho que na hora que a gente traz a primeira mesa, né, da atenção primária, que ali é onde o paciente vai, aí no pronto-socorro, né, tem que começar tudo ali, né? Porque cada ponto tá perdido. A gente tem que costurar tudo isso. Importante. Alguém lembra de mais alguma coisa? Pode falar. Eu Gabi. queria levantar um ponto. Além, né, do desenvolvimento e de ampliar esse acesso ao serviço especializado, já existem alguns centros especializados. E esses que existem, a rede de atenção primária precisa conhecer como acessá-lo. Porque, muitas vezes, eles não sabem que existem, não sabem quais são as formas de encaminhamento adequada, mesmo que isso já seja estabelecido, né? E existe um programa, a própria secretaria, muitas vezes, não sabe como encaminhar um paciente do município para o estado e por aí vai, né? E eu acho que, da mesma forma, do privado para o público, porque tem aquele paciente desesperado que vai para o privado e paga uma consulta particular, mas ele não consegue acessar o público. Exatamente. Então, acho que são pontos também interessantes. É o tal do itinerário, tem que estar escrito. Em relação a isso, tá Tá ligado isso. Em relação a isso, a questão não é só a referência para o centro de referência, é a contrarreferência, porque os centros de referência estão abarrotados Sim. de pacientes que não têm que estar lá. Então, o sistema ele tem que funcionar na sua totalidade. É uma ida e uma volta, sim. porque a partir do momento que tem a volta, vai ter vaga para a ida. Isso é muito simples, né? Então, o sistema tem que funcionar. Eu imagino que a necessidade vai acontecer muito fortemente e a pressão vai acontecer. Na verdade, já tem acontecido. Colegas do interior que trabalham na especializada começaram a procurar a gente para organizar a atenção primária, porque antes, né, na especializada, estavam os pacientes que não precisam estar lá. Né? Então, a gente tem que organizar a atenção primária para que o paciente certo esteja no lugar certo e o paciente de asma grave consiga chegar. Não é que nem, só tem 2 vagas, mas as 2 vagas vai para um paciente com uma asma moderada que não faz o uso do dispositivo corretamente. Mas perdeu a vaga para o paciente de asma grave. Então, acho que tem que fazer realmente funcionar, né? Esse rodízio acontecer de fato. Joia. Alguém lembra de mais alguma coisa? Bom, aí o que ele anotou aqui do o que fazer? Aqui, a primeira coisa, viabilizar a contrarreferenciamento eficaz, estruturar o atendimento primário de modo que o paciente possa voltar do centro de referência ao seu local, mantendo o controle da asma. Repensar o fornecimento de medicamentos para facilitar um acompanhamento mais próximo, monitoramento e adesão. Aos governos, encarar projetos como um bem público que não depende do gestor do momento, mas permaneça além dele. Capacitação para identificação de comorbidades, de modo a diferenciar a asma grave de uma asma agravada por outros problemas sem controle. Isso está dentro. Estabelecer sistemas que facilitem o acesso a uma segunda opinião e apoio de médicos mais experientes dos centros de referência, a profissionais de saúde de outros locais, isso é com certeza. Sem necessidade de deslocamento físico, até porque o Brasil é um país continental, né, gente? É um negócio assim, surreal. Por isso que não dá para trazer as coisas de fora, né? A Europa, 2 horas você está em outro país. Né? Então, a gente tem que personalizar o nosso. Requisitos mínimos para um centro de referência. Médico com experiência em asma, equipe multidisciplinar, que pelo menos conte com farmacêuticos, enfermeiro, capacidade para exames de imagem, idealmente pneumologistas, alergo, grupo de apoio com otorrino, físio, psicólogos e assistentes sociais. Oi, Zu. Angel. Não, eu falei para subir. Que a gente... Tá. Desculpa. Eu acho que nessa questão da definição dos pacientes, que estava ali em cima
como é que chama? No segundo ali em cima, né? Aham. Tem muito, tinha colocado lá na discussão de não definir que é asma, né? Então, o paciente vai lá e é uma bronquite e não é asma. Isso é uma coisa que é muito comum também nas atenções primárias, de não fazer o diagnóstico de asma nas primeiras visitas. Então, vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Normalmente, é isso que as famílias fazem, né? Falam, fui 10 vezes no mesmo lugar e era sempre bronquite, 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 bronquite. Então, isso, às vezes... Então, acho que é uma coisa que a gente podia colocar aí também. Do conceito. No conceito, Tá. exatamente. Outra coisa que vocês disseram, de fazer um tutorial para quem vai preencher, né, fazer o preenchimento, para não acontecer o que está acontecendo com o paciente da Raíssa lá e tudo. Aquela pessoa que vai, e o especialista, como o Álvaro falou, que fica envergonhado, porque a especialidade dele ele não sabe. Então, acho que esse é um trabalho à parte. Pode ser para capacitar esses colegas, para saber como proceder. Tá. É que, assim, eu falo que trabalhar com asma grave, a gente vai aprendendo um monte de coisa. Logo no início, todo mundo queria tratar asma grave. Depois que eles viram o trabalho que dá, nem todo mundo quer. Então, assim, eu vejo que hoje a gente tem ultrapassado essa barreira da vergonha, né, que o colega encaminha mesmo. Né, que nem, por exemplo, eu não gosto de tratar paciente com fibrose pulmonar. Eu nem sei em muitos detalhes. Eu encaminho. Né? O que acontece com criança com alergia à proteína do leite de vaca? O preenchimento é um inferno, é um trabalho danado, e você tem que fazer aquilo a cada 3 meses e dá trabalho. Exato. Mas eu acho que aí é estruturar, né? E aí os colegas se sentirem à vontade de realmente encaminhar, porque realmente é um paciente que dá trabalho. Ele dá trabalho, e você tem que olhar isso sistematicamente com milhões de requisitos. Né? Então, acho que tem que trabalhar assim. A gente estava aqui, né? Entrega versus dispensação dos medicamentos. Achei legal o que o Vinícius falou, né? Eles vão trazendo. Por isso que é muito legal a gente colocar todo mundo, né? Todos os atores juntos, porque a gente não vive o pezinho do outro. Por mais que a gente queira ter empatia, não dá. Por isso que a gente tem que trazer, né? Então, entrega e dispensação dos medicamentos. Então, os farmacêuticos, né? Também devem participar do processo de acompanhamento do uso correto e adesão ao tratamento. Eu acho que os farmacêuticos eles têm um super trabalho com asma. A gente está aqui com a Ju, que trabalha bastante nisso, porque eles estão dispensando a medicação. Né? Então, na hora que... você pegou 3 nesse mês, por que você pegou 3 nesse mês? Né? Tudo bem que tem paciente que ele tem 1 no quarto, 1 na sala, 1 dentro do carro. Né? Mas entender, né, por que ele está pegando tanta medicação assim. Deu certo agora? Aí. Ir além do PCDT, estabelecimento de um programa nacional de manejo de doenças crônicas como a asma grave. Aí, a última, comissão tripartite, de modo a pensar distribuição, capacitação e organização de recursos financeiros e humanos. Eu acho que na hora que a asma começar a aparecer, né, e começar a trazer tudo isso, e o Rafa sempre disse, né, um ponto positivo que a Covid trouxe foi o pulmão. Agora as pessoas sabem que o pulmão existe, né, não é só o coração. Então, acho que é um bom momento para a gente realmente levantar tudo isso, e agora que a gente também tem já os medicamentos, organizar para que tudo isso seja usado racionalmente, senão a gente perde também. Né? Esse é um grande problema. Se a gente não organizar e utilizar da forma correta, isso é dinheiro, né, perdido. Então, acho que a gente tem que fazer isso muito certinho. Queria agradecer muito. Alguém lembra de mais alguma coisa para colocar, Álvaro? Eu só queria refletir com vocês que esse foi um evento para discutir asma grave e que, como a gente não tem tido a oportunidade de discutir outras coisas, a gente acabou discutindo vários aspectos super relevantes que são completamente conectados com a asma grave. Mas, do ponto de vista estratégico, eu acho que a gente devia ter uma mensagem geral falando de asma grave e dizer que, para lidar com a asma grave, a gente tem que fortalecer toda a estrutura do cuidado com a asma. E eu acho que é uma mensagem forte em torno de asma grave é que acesso a imunobiológico
é útil, é importante, é necessário, mas não é suficiente. Que a gente precisa estruturar o cuidado para um diagnóstico e para a conduta adequada em todos os pacientes com asma, né? E aí vem toda essa lista de coisas. Perfeito. Está gravado, ele está gravado, então ele vai Isso, está tudo gravado. além de que Gil anotou. Isso. Tudo que vocês falaram está anotado. Não adianta falar que não foi, porque está escrito. Não, exatamente. Oi, Ju. Tem os comentários no Ah, tem comentário no chat. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. A Enedina mandou aqui, gente. O Ministério da Saúde já tem protocolo tanto para asma leve como grave. Tem que pôr em prática. As equipes de atenção primária são totalmente voláteis. Tem que ter treinamento a cada 6 meses e retreinamento. Isso a gente discute bastante, né? O sistema de dispensação OROS de medicamentos precisa ser mais difundido e ter acesso nos prontuários médicos. Os médicos também precisam saber se o paciente pegou ou não a medicação. Alguém sabe desse dispensação OROS? Eu não sei o que é. Tá, então a gente vai checar isso direitinho para ver. Por isso que é legal, né? Cada um vai tendo experiência. Enedina, a gente vai checar direitinho, tá? E vamos colocar aqui dentro do documento. Tem mais coisa? Não? Então tá joia. Senhor presidente? Bom, volto ao começo, né? Acho que vou levantar aqui que é melhor. Acho que essa é uma experiência muito boa para a gente, né? De juntar muita gente diferente de todos os lugares e de todas as experiências que cada um tem. E acho que foi um grande sucesso, né? Na minha visão, um grande sucesso. Eu não me lembro de nenhuma dessas reuniões desse jeito, assim, abertas, e o objetivo era exatamente essa, né? A intenção da Fundação, na minha visão, era ter essa possibilidade de discutir aberto com todos os que estivessem ligados, e eu acho que foi um sucesso. Queria agradecer a todos aqui, né? E lembrar que a gente pode continuar, né? De se organizar. Foi uma primeira, como eu disse antes, de que a gente não tinha feito, e eu acho que isso é interessante, e acho que é importante porque, infelizmente, a gente vai nos eventos e a gente não discute isso. A gente discute aquilo que já está publicado, aquilo que já está conhecido, e não as nossas experiências. E sem experiências, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, esse era o nosso objetivo, e eu queria agradecer muito a presença de todos, e esperamos fazer outras vezes, porque que teve um bom retorno e uma experiência de todos. Muito obrigado. Agradeço quem esteve online, explicitamente. Ah, sim, pois não. E o pessoal todo que está lá, nem sei quantos são, tem, nós sabemos, né? A gente teve bastante flutuação, mas assim, de manhã a gente ficou no máximo de umas 50 pessoas ao mesmo tempo, e agora de tarde eu vi ali embaixo, na hora que estava, umas 41, 42 pessoas. Excelente. Estão muito presentes. Muito obrigado pelas pessoas que estão até agora, hoje, né, com a gente. Espero que eles tenham aproveitado e acho que dividido essa experiência com a gente. Na minha pequena experiência com a asma, a gente ainda continua com muita gente sem diagnóstico, principalmente nas doenças mais graves. Os profissionais de saúde, muitas vezes, não têm, no dia a dia, essa informação. E eu acho que a Fundação teve esse objetivo de fazer esse evento, e que a gente divide com as outras pessoas, e que possamos fazer outras vezes essas reuniões para discutir mais asma. Asma é importante, né? Seja grave ou não grave. Os que não são graves podem ser graves no futuro. E isso acho que é uma responsabilidade nossa. Muito obrigado a todos que estiveram aqui, presente ou fora daqui, os que estiveram até agora no digital, muito obrigado também. E contem com a Fundação PROAR para nos ajudar a fazer outros eventos nesse sentido. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. Parabéns a todos.
Já que estamos nos agradecimentos também, queria agradecer ao pessoal da indústria farmacêutica que também nos apoiou e toda a equipe de audiovisual, que foi sensacional, galera. Obrigada.